Muito obrigado, Natasha. E agora a gente vai fazer a convocação para a mesa redonda, nossa segunda etapa aqui do evento. Então eu vou convidar de novo a Natasha, o Bernardo Etches e a professora titular, Tatiana Amaral, para poderem compor a mesa redonda. Só para explicar como que funciona a dinâmica, a ideia é, nós vamos distribuir alguns microfones, né? Meninos me auxiliam nisso? Isso, Nivaldo, a gente precisa de outro. E eu vou abrir a palavra para vocês. Eu já tenho algumas perguntas listadas que foram encaminhadas, eu já organizei aqui. Aí eu vou abrir a palavra para vocês levantem as mãos, que os meninos vão levar os microfones. Eu tive atividade na parte da manhã, a ideia é eu estar de preto, a turma toda de preto aqui é que participa com algumas exceções da plateia, mas é o pessoal que participa aí do podcast em construção. Estou vendo muitos alunos, estou vendo a presença da professora Sinara, é um prazer tê-la aqui conosco, que é uma professora da FCT, né, lá da UFG, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que também trabalha com Lean, né, Sinara? Lean Office, Lean Healthcare, tão importante, né, nesse período de pandemia. Mas eu sou engenheira civil também, já trabalhei no mercado. E, sem mais delongas, essa segunda parte, né, a ideia, a gente discutiu um pouco sobre o que foi dito, para em seguida nós passarmos para o nosso terceiro momento, que é um momento de confraternização. Tá? A Cristiane gosta tanto de falar, eu acho que eu vou passar o microfone direto para ela. Ela tem uma turma que gosta, né, de verbalizar. Tinha certeza, só pela expressão dela eu já sabia disso. Pô, isso foi maldade, hein, Tatiana? Eu estava até com a pergunta aqui, agora subiu. A pergunta, na verdade, foi até na hora que o Bernardo estava fazendo a exposição dele, a gente tem um gargalo sempre na hora de fazer o planejamento, que é na questão das personalizações. Como que você trata isso dentro da linha de balanço? Porque a personalização, às vezes, é num pavimento, depois 3 pavimentos para cima, e aí vira aquele ninho de garrafa, né? Perfeito. Ali, lembra que eu usei o exemplo do empreendimento das casas, né? Um dos critérios de onde posicionar os buffers, aonde há personalização, que é muito comum. Eu vou deixar personalizado para o final para dar mais trabalho, ou porque não tem material, porque não sei. Tu vai criar um problema na tua linha, um contrafluxo, um retrabalho, e isso normalmente vai impactar no custo, no prazo e na qualidade. Acho que essa é das 3 a pior alternativa. Não consigo, vai ficar para o fim por ter suprimentos, não comprou isso ou aquilo. Médio prazo tem que blindar essa capacidade de garantir os itens que são variáveis. Posso fazer mais um? Tá vendo? Quem mandou dar o microfone? Agora para a Natasha. Natasha, quando você mostrou lá o andaime fachadeiro, eu lembrei que, assim, nas nossas linhas de balanço que a gente tem feito agora, a gente está incluindo a parte da segurança também. Que nós entendemos que ela é um item que pode atrapalhar o início e o fim, né? Como que você resolve isso? Assim, no começo a gente tinha feito uma linha de balanço, uma base só, e hoje a gente já está colocando dentro da tarefa, né, Débora? Estamos dando, a gente está trazendo as etapas, por exemplo, montagem de andaime. Então, aquilo se torna como uma parte da tarefa da etapa. Como que você enxerga isso? Entendi. Dentro do processo. Eu enxergo como sendo uma restrição. Então, antes de começar aquela tarefa, tem uma restrição de segurança, que seria montar aquele andaime fachadeiro. Por quê? Porque o andaime fachadeiro é uma tarefa que não agrega valor. Normalmente a gente coloca na linha de balanço somente atividades que agregam valor, né? Pode fazer parte do pacote de trabalho, então no curto prazo ser uma tarefa que vai designar a uma equipe, mas na linha de balanço, normalmente, as cores que a gente representa são atividades que agregam valor ao produto. Não são atividades de fluxo, né, que a gente considera que seria um transporte ou uma montagem de um serviço auxiliar, mas poderia fazer parte do pacote ou uma restrição,
né? Mas eu não, no meu processo eu acabo não criando uma tarefa montagem de andaime, mas sim fazendo parte ou do pacote alvenaria, mas na verdade ela tem que acontecer antes, né, para começar a alvenaria no prazo, então deveria fazer parte da semana anterior, né, para iniciar aquele processo. Então é questão de... Por isso que eu acabo colocando mais como uma restrição, para conseguir gerenciar essa restrição antes de liberar aquele pacote, do que na própria linha. Mas não deixa de... Se está funcionando, está certo, né? Isso que importa, a minha visão. O comentário é isso aqui, a questão do andaime fachadeiro é que ele pode, é uma restrição, mas ele até poderia compor o pacote, por exemplo, a execução de alvenaria, porque é o que libera a montagem, mas ele permanece após esse pacote concluído no pavimento, né? Então, o fechadeiro do térreo pode estar no início, mas a equipe translada para o segundo pavimento e a permanência do custo fica, né, naquele. E em alguns momentos a gente pode decidir, lá no sul, nas minhas experiências, de usar o andaime fachadeiro também como um elemento não só de segurança, mas como um elemento para a execução de fachadas, né? É uma maneira de otimizar o custo daquela permanência. Então, ele está distribuído em mais de um pacote. Então, a gente tem que analisar só um pouco isso, até pensando na visão de custo que a Natasha trouxe. Ele vai alocar todo, compromete na alvenaria o custo e ele distribui o uso em outras etapas também. Eu até acho que pode ser colocado na linha de balanço. Um pouco diferente da linha da Natasha, mas eu acho que no custo ele pode comprometer essa visão. Eu citei o andaime, mas a gente tem várias etapas de segurança, né, que são as proteções de periferias, essas coisas. Aqui a gente usa o balancim, né, a tela fachadeira. O andaime fachadeiro ele vai mais em parte de área comum, mas no tipo é o... Uma coisa que eu especializei muito em linha de balanço foi a instalação das cremaneiras, por exemplo, que a partir por questões trabalhistas, a partir do equipamento tem que colocar, né? Então a linha de balanço sinaliza o marco, chegou a estrutura do equipamento, tem que estar no quarto, o equipamento já tem que estar com a fundação pronta, por exemplo, para a instalação do cremalheiro, né? Então já usa como um dispositivo de sinalização junto com o cremalheiro. Gabi, né? Você apresenta para a gente primeiro? Oi, boa tarde. Me chamo Leonardo, trabalho na Gabi Resort, trabalho no departamento de planejamento. E eu queria fazer uma pergunta para o Bernardo, pode ser para a Natasha também, não pode dar uma resposta. Queria te fazer essa pergunta pela manhã, mas não teve tempo. Como é que, na prática, assim, quando é aplicada a linha de balanço, como é que se comporta o avanço físico, né, nos relatórios? Por exemplo, vai ter um determinado momento que vai sendo liberado as frentes de serviço e vai ter frente de serviço. E quando tu junta aquilo no mês, como é que se comporta? Tipo, eu estou ali numa média de 2%, 3%, dá um pico lá de 5%, 7%. Então, financeiramente, isso tem um reflexo, né? E, assim, se a obra for financiada, a gente vai ter como absorver esses 5%, 7%, né? Então, a gente vai dar aí a folga ali para poder denotar aquele percentual. Como é que você faz essa tratativa? E se existe isso na linha de balanço mesmo? Não sei se você pode compreender a pergunta. Perfeito. É uma ótima pergunta e é muito frequente esse tipo de pergunta. Tá? Como é que eu faço eu verifico a aderência do meu longo prazo usando a linha de balanço? Né? Porque a linha de balanço traz uma visão de localização de tempo e o indicador que a gente está medindo a nossa eficiência de longo prazo seria um avanço físico-financeiro, né? Que vem através da curva S. E hoje as nossas curvas S, usualmente, elas são construídas a partir do orçamento lançado as atividades, né? Para te conseguir fazer uma curva S a partir de uma linha de balanço, tu tem que trazer, eu gostei muito, até fazer essa pergunta depois para a Natasha, eu gostei muito do conceito de pacotes da tarefa, a composição de custo da tarefa, né? A gente trabalha com a composição de custo unitário, e a Natasha trouxe a composição de custo da tarefa, né? Então, o nosso pacote, a nossa cor da linha, ela tem um custo atribuído àquela localização, que é o apartamento, o pavimento, a casa. Se a gente conseguir transladar, né, o conjunto do nosso custo unitário para uma tarefa, a gente vai conseguir, a partir da linha de balanço, trazer essa curva de avanço físico-financeiro. Tá? Mas, por exemplo, a nossa linha de balanço feita no post-it na parede, a linha de balanço feita no Excel, inicialmente ela não vai te dar essa visão. A gente vai ter que fazer um depara, ou utilizar os recursos anteriores. Os softwares como o Agilin, como o Prevision, por exemplo,
eles permitem a associação de EAPs, de CIENGs ou de software de Omega, enfim, softwares que permitem uma orçamentação, tu migrar isso para dentro do pacote. Mas aonde começa a ter as falhas? Justamente nas áreas que não entram na linha. E o muro, a pavimentação, e a rede de drenagem, ou de luz, ou de água, elas compõem avanço físico-financeiro também. E às vezes elas não estão no pacote, né, ou na tarefa. Então a gente acaba ficando ainda com duas aferições de avanço físico-financeiro. Porque o avanço físico sempre tem que ter uma ponderação, né? Nunca pode ser tempo por tempo. Acho que a Natasha pode trazer um complemento aí com essa parte do custo. Porque assim, quando a gente vai colocar, para ter um indicador global ou um indicador no serviço, a gente tem que trazer todos os serviços na mesma unidade. Então a gente vai estar lá medindo o concreto em metro cúbico, o alvenaria em metro quadrado. Mas como é que a gente vai saber o avanço físico da obra? Então a gente acaba utilizando uma unidade comum entre todos os serviços, que pode ser o dinheiro ou a duração. Então, eu já vi, existem duas possibilidades de fazer essa integração, que seria através da duração estimada daquela obra, considerando a equipe ou não, somente a duração isolada, ou multiplicada pelo número de pessoas que vai trabalhar nela, que seria o conceito de HH, o número de homens-horas alocado naquele serviço, ou o quanto vai custar aquela atividade. Só que é importante a gente levar em consideração, quando a gente faz essa integração entre o orçamento e entre o planejamento, a gente está considerando o momento de transformação daquele insumo em um produto, né? O momento que a gente gastou, vamos dizer, aquele serviço. Não significa que é o momento que eu comprei ou paguei. Então, por isso que para transformar isso no fluxo de caixa, a gente tem que ter as regras de desembolso consideradas. Material, às vezes, tu paga antes, compra uma quantidade maior antes, ou vai pagando parcelado, e a mão de obra tu paga depois executada ou uma folha de pagamento. Então a gente não pode transformar uma curva S em um fluxo de caixa, que é o que eu vejo com frequência, né? Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, até chegar no anel de borracha. A gente usa o conceito de caderno de restrições. Então, para o pacote, a gente tenta até agrupar quais são os itens que compõem, tanto de materiais quanto de recursos de mão de obra, equipamentos que compõem aquela atividade. Né? Então, por exemplo, eu acho que colocar todas as instalações no mesmo pacote é um pouco demais, principalmente até esgoto, hidráulico, ok, mas elétrica é outra equipe. Né? E um atributo que eu que eu uso como requisito para separar um pacote é a mesma equipe que executa? Não, são equipes diferentes. Tem uma equipe de encanadores, hidráulicos, e tem uma equipe de eletricistas ou técnicos elétricos. Então são pacotes diferentes. Se tem uma instalação de ar-condicionado, sei lá, ar comprimido, é outra equipe que vai instalar. Então separaria o meu critério de pacote ser a mesma equipe. E daí esse nível de detalhe, por exemplo, a rosca, que pode comprometer toda a instalação, daí no caso hidráulica, água quente e fria está no mesmo do esgoto, esse conceito de caderno de restrições ajuda a separar. Então é meio que um checklist, um gabarito do que tem que ter para aquele pacote avançar do médio prazo para o curto prazo. Então, isso é bem interessante. Como é que a gente constrói com base no orçamento? A gente usa muito a PES, ITs, que são dos procedimentos da empresa, e a própria, para caso Minha Casa Minha Vida, né, a PLS nos ajuda também a ter alguns requisitos de materiais e insumos. Né? Mas, enfim, a própria guia orçamentária que vocês utilizarem é uma boa premissa inicial. Outra fonte de aprendizado, as restrições anteriores. Agrupa tudo que tu já teve de aprendizado, de o que já faltou nas minhas rotinas de médio prazo. É uma boa fonte de informação para aquilo que tem que entrar nesse caderno de restrições. Mas só fazendo uma observação sobre o orçamento operacional. Quando eu entrei na Encorp, eu peguei o meu primeiro orçamento lá, eles orçavam o pacote de instalações por apartamento. Então, estava lá para fazer a hidráulica de tal apartamento, era X reais. Porém, quando a gente vai para a obra, existem vários eventos ou serviços que acontecem. Então, primeiro se faz as instalações enterradas, aí depois se faz as colunas, depois se faz os ramais, aí depois se coloca os metais, né, as torneiras, enfim. Então, só que no orçamento tinha somente lá uma mão de obra orçada por verba. E depois, quando contratava o empreiteiro, que se abriam os serviços que iam ser pagos a ele. Então, uma melhoria que eu fiz foi trazer exatamente os mesmos serviços que se consideravam no contrato para o orçamento. Por quê? Porque daí, para desembolso, para controle de custos,
eu já conseguia ir vendo aquilo que foi medido no contrato, não precisava acessar outro documento. Então eu já trazia exatamente os serviços para o orçamento para integrar ao pacote certo, porque lá eu vou ter instalações enterradas, por exemplo, e também a colocar aquele custo no momento certo, no tempo, né? Na hora de fazer um fluxo de caixa, facilitava a minha missão. Então é uma melhoria que eu promovi. A dificuldade que eu tive é que, por exemplo, a tubulação de PVC, enfim, ela vai ser utilizada nessas etapas. E aí, se eu criasse no meu orçamento a tubulação das enterradas, a tubulação das colunas, as tubulações dos ramais, eu ia dar mais dificuldade para a obra apropriar. Então, algo que eu fiz era considerar os materiais listados ali como tubos, e aí, na hora de integrar, eu fazer um rateio conforme a quantidade que existia. Então, era o que eu fazia no processo para conseguir integrar. Mas eu sempre olhava para a facilidade de alocação no canteiro. Porque se eu pedisse para o canteiro fazer o rateio, com certeza ia vir errado. Porque não, canteiro é loucura, né? Então eu acabava fazendo isso dentro do escritório. É problema de BIOS mesmo, né? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para vocês dois mesmos. Assim, a gente tem um histórico de desperdício da construção civil que eu me formei lá na pré-história e desde fiz mestrado, doutorado e fui andando e o desperdício da construção civil continua lá naquele arranha-céu de 30%, né? Com essa metodologia que vocês criaram, vocês têm esse indicador de redução de desperdício? Isso é considerado? Porque eu vejo vocês colocando só Lean, né? Redução de desperdício. Mas a minha visão é que linkar o Lean com o Six Sigma seria muito mais eficiente, porque a gente vê na construção civil esse desapego a indicadores. Eu acho que se a gente trouxer esses indicadores para dentro da construção civil e falar assim, olha, a gente tem que trabalhar indicadores, desperdício. Então, o que vocês veem sobre essa parte de desperdício, redução de desperdício na construção civil com essa metodologia? Bom, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho que tem três tópicos interessantes. Quando eu entrei na engenharia civil em 2003, o Nori, que é onde nós nos formamos lá no Rio Grande do Sul, na URGS, sempre tem uma linha de pesquisa muito forte na questão do Lean, né, que traz essa questão de produtividade, de eficiência, de desperdício. Mas, originalmente, o Nori também tem uma pesquisa muito forte desenvolvida em materiais. E em 2013, o foco dos desperdícios era reduzir caçambas de entulho de obra, né? Então, a gente fazia mensurações de resíduo de obra e pensava, muito da pesquisa da linha de materiais era como é que eu uso reutilizo o resíduo da construção civil. Então, meu projeto de iniciação científica foi como reaproveitar, daí não era necessariamente o resíduo gerado na construção civil, era de outra indústria, mas a questão do aproveitamento de outros provenientes de sílica, né, meu argamassas. Mas fiz muito ensaio de botar tijolo quebrado dentro de concreto para ver se isso dava alguma resistência. Porque se olhava para o material como um grande vilão, e né? A gente hoje, se a gente olhar para a questão ambiental, né, é um dos grandes geradores, mas hoje a gente entende que a produção de cimento, ela cria um impacto muito maior que o desperdício do material que a gente tem na construção, então, pela pegada de carbono. Então, eu acho que a gente começou a migrar para o entendimento que sim, material é um desperdício, mas o tempo dedicado, a ineficiência do processo, ela está consumindo muito mais recurso o tempo inteiro e criando muito mais impacto o tempo inteiro. Então, eu acho que essa é a visão também de desperdício que o Lean tenta trazer. A gente tem alguns... dizer quanto que de um número grande, reduziu desses 30 para 25, eu não tenho esse número. Tá? Mas a gente consegue visualizar em algumas atividades específicas quanto a gente consegue reduzir do tempo de ciclo, do número de pessoas envolvidas, dos materiais, do próprio desperdício de materiais daquela atividade. Eu trouxe um número ali que a gente consegue ver que o avanço físico aumenta. Então, eu estou conseguindo produzir mais com os mesmos recursos, né, no mesmo tempo. Mas isso ainda não é um número geral, amplamente confirmado. Quanto a indicadores, falaste a questão do Six Sigma, e eu acho que qual é a dificuldade da gente trazer essa visão que o Six Sigma traz para a construção civil é que ele depende de uma base estatística confiável. E a gente não tem uma base estatística confiável dentro da construção civil.
Por mais que o evento seja repetitivo, por mais que eu tenha uma obra com 15 torres, cada torre com 5 pavimentos, que eu tenho aí 155 oportunidades, é uma amostra pequena ainda, concorda? Eu teria que conseguir mapear cada tijolo colocado para ter uma amostra significativa para uma análise estatística dentro do Seis Sigma. Eu tentei fazer durante o mestrado uma análise de CEP, né, convergência de processo de uma obra estrutural, de corpos de prova rompidos de uma obra de organismo estrutural, que tinha uma amostra de mais de 1000 rupturas. Não convergia, não funcionou. Não tinha convergência estatística, porque era muito variável o processo, grau de grau em obra. Então a gente tem uma oscilação ainda muito grande para esse refino estatístico que o Seis Sigma ou um CEP objetiva. Né? Isso então nos leva para uma zona de conforto, de beleza, não funciona? Eu acho que não, acho que só a gente ainda está longe de conseguir fazer um Seis Sigma próprio dentro de um canteiro de obras. Acho que se a gente for para off-site, né, uma indústria que industrializa elementos da construção civil, a gente já consegue, e deve fazer. Mas dentro do canteiro de obra, o processo ainda está um nível antes muito variável, muito variável. E a gente tem uma dificuldade de, beleza, uma obra vai bem, ela termina, eu consegui aproveitar o resultado positivo daquela equipe, levando aquela equipe para uma outra com continuidade, mesmos recursos, utilizando os equipamentos? Não, eu desmobilizei, eu perdi aquela capacidade, o que eu gerei de capacitação, de formação, de engajamento, não, porque não vendeu, daí desmobiliza. Então a gente ainda está muito nessa questão de muita variabilidade. Então acho que o Seis Sigma ainda está um pouco longe, mas tem se feito trabalhos muito legais sobre indicadores da construção. Inclusive tem a tese da Karina, né, que vai defender, acho que esse ano, fala muito sobre esses indicadores de desempenho, né, tanto o desempenho técnico quanto o desempenho das frentes de serviços operacionais. Assim. Então se pesquisa muito também sobre isso, mas ainda acho que falta um refino, a possibilidade dessa acurácia estatística. Uma coisa assim que também durante o mestrado eu tentei implementar, mas também não tive muito sucesso, é porque assim, calcular a perda de material é fácil, porque a gente está lá, tem um valor de projeto e consegue mensurar se gastou mais ou menos, né? Mas uma coisa que eu queria ir além é saber, bom, eu defini horas de equipe, e aí eu quero ver quanto que eu perdi dessas horas. Só que essas horas, elas podem ter sido produtivas, né, e gastadas em movimentação e espera, que eram outros desperdícios que a gente tem no Lean. Só que para eu conseguir controlar se era uma perda de movimentação ou de espera, eu precisava ter alguém acompanhando aquele funcionário o tempo todo. Então, o benefício versus o custo não acontecia. Então, era algo que eu até tentei fazer na época, para tentar mensurar a perda de movimentação, de espera das pessoas, mas que era algo que se tornou totalmente inviável. Talvez futuramente com o uso de tecnologia, que a gente vai conseguir controlar através de só um sensor, talvez até role. Mas na época, apontando, não valia a pena. Mas já eu vejo assim, que a questão dos materiais se torna mais fácil, porque a gente tem essa informação presente no orçamento, presente no projeto e depois presente no RP, quando a gente compra os nossos materiais. Né? Então a gente consegue fazer um comparativo entre os dois. Mas a gente consegue também ter resultados se está melhorando ou não uma obra para outra, depois de implementar os conceitos do Lean. Eu vejo que é realmente fazendo um comparativo das obras, porque é difícil tu comparar dentro da mesma obra. Tu vai tendo lições aprendidas, melhoria contínua, que é um próprio conceito do Lean, né, que gera aprendizado interno, mas se a gente verificar se está tendo proveito ou não, é comparar com uma obra similar, né, que eu acredito que foi um dos cases daqui, né, que você trouxe, que reduziu tantos dias ou, porque assim, quando a gente planeja, utilizando a linha de balanço, a gente já está planejando reduzindo esses desperdícios. Então, tudo que for além do que a gente planejou é desperdício. Então, a gente acaba, né, mascarando isso, porque o que a gente já planeja querendo ser eficientes. Então, a gente vai estar olhando para o lado ruim. Eu gastei mais tanto. Você já tem gordura, né? Você já colocou gordura no seu planejamento. Então, quando ele não cumpriu, na realidade, você teve duas gorduras, né? Tem que estar a composição. Tem gordura na composição. E eu me formei na URGS também, lá na pré-história. Um
trabalho muito interessante, que está na linha do que a Natasha estava falando. Tem uma pesquisadora da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, mas ela é espanhola e fez mestrado e doutorado aqui no Brasil, na UFBA, Cristina Toca Pérez, que ela trabalha com o conceito de work sampling. E ela utiliza celulares ou os próprios smartwatches com os funcionários em obras de retrofit. A amostragem é pequena, não é um estudo muito amplo, mas é muito interessante que ela faz grupos amostrais em obras onde roda o last planner e obras onde não roda o last planner, e ela consegue medir tempos de deslocamentos desnecessários, porque não tem informação. Então, tipo, 7h30 da manhã, na obra com o last planner, as pessoas estão indo para frente de serviços, 7h50 elas estão trabalhando. Na obra sem last planner, às 8h30 estão indo e voltando para almoxarifado, buscar material, parará. Então, ela fala, claro, a amostra é pequena, mas é muito significativo o ganho. E ela usa, eu acho que ela começou com celulares, agora eles têm um financiamento lá, cada operário tem um smartwatch da Samsung, então eles conseguem monitorar se ele está na mesma zona, que não consegue verificar se ele está produzindo, mas ele está na zona que ele deveria estar. Então significa, ó, ele está no local chamado. Porque a logística está se usando isso, se usa isso nos caminhões. E por que não usar? Você não pode vincular a pessoa física, porque senão você corre risco de trabalho. Mas como é uma fiz de pesquisa, enfim, e na Dinamarca não sei exatamente como funciona, mas eles estabeleceram Mas aqui também a gente consegue fazer isso, só você não a gente consegue fazer. Eu já fiz uma vez, eu larguei o meu celular no bolso do mestre, vai lá. E no final do dia eu vi quantos passos ele tinha dado. Ele tinha dado 11 km dentro do inteiro de obra no dia de trabalho. Então, poxa, imagina, e é um senhor, seus 50, barbudo, subindo essa escada, foram 11 km. Então, Prova que caminhando emagrece, então. Pois é. É que tem que ver o prazo que não consegue, né? Ô, Bernardo, mas e fica esse desafio. Eu acho que a gente tem que reduzir desperdício. Não só na mão de obra, mas essa parte de reduzir desperdício de matéria-prima, de insumos, e com direcionamento, então, perfeito, né? Porque a gente não tem só aquela parte que é mais rentável, mas também o que é sustentável. Só para comentar alguns trabalhos, né, que já foram feitos, inclusive aqui. O Wesley não veio hoje, o Wesley Galvão da Pontal Engenharia, há um certo tempo, uns 4 anos atrás, nós fizemos um mapeamento de fluxo-valor atual e futuro, com todas as medições de tempo de ciclo, todas as medições de tempo produtivo, improdutivo e auxiliar, e a gente conseguiu definir alguns indicadores relacionados a transportes. E depois, com um trabalho do Carlos Augusto Boide, a ideia era tentar identificar principalmente indicadores Lean, e dentre eles tinha alguma coisa de distribuição de suprimentos. E nós fizemos esse levantamento na época em mais de 40 empresas e nenhuma empresa construtora goiana tinha nenhum indicador relacionado a desperdícios de tempo de transporte. Não tem muito tempo isso. Vale a pena destacar também o trabalho fugiu agora, lá da USP, do Biraci Spinelli. Ele tem uma rodada de levantamentos em todos os estados brasileiros e chegou nesse valor que até hoje a gente utiliza de 30%, né? Que é um valor arredondado, né, cá entre nós. Nós temos variações desses valores. Pode até ser esse valor, mas nós temos variações. E teve uma outra rodada, eu acho que um projeto grande, até a universidade participou, né, a UFG participou, de fazer esse novo levantamento para ver se ele estava atualizado ou não. Eu tenho até que ver se teve alguma publicação a respeito. Nós não estamos muito distantes dos 30%, mas nós temos valores que variam, né? Esse valor é variável conforme a tecnologia, conforme a tipologia de obra, etc. Teria que resgatar, não sei se vocês sabem alguma coisa desse resultado. Foi feito um novo levantamento recente, então a gente teria que ver, apurar mesmo esses 30%. E vale a pena destacar o trabalho do Beda, né? Beda Barcoquebas, né? Que hoje está lá na Universidade do Chile, a Pontifícia Universidade do Chile, que ele trabalha com monitoramento remoto e utiliza análise multivariada de dados para entender essas movimentações, ou seja, tudo aquilo que está previsto dentro do planejado, ok, é produtivo, e tudo aquilo que foge ao que está previsto aí, tendo uma linguagem computacional que facilita essa interpretação de dados,
do que seria improdutivo e por que levou esse funcionário a esse tempo improdutivo e calcular isso ao longo do período de execução. Então, é uma linha mais moderninha, né, do que foi feito no estudo de tempos, movimentos com cronômetro. Eu sofri isso aí, né? A gente ia com um cronômetro lá pro canteiro e ficava o dia inteiro ao lado do funcionário, medindo mesmo o que estava acontecendo. E eu digo de antemão que valia a pena cada tempo dedicado àquela medição. Por quê? Porque aquela unidade, que é o pavimento, ela se repete, você tem que fazer uma vez só. E a melhoria, ela tem a repetição ao longo da edificação. Então, assim, no caso da Pontal, a nossa economia, sendo bem direta e resumida, foi de um pavimento. Muita economia. É muita economia, em termos de tempo de execução. E a outra questão que eu queria falar sobre a tal da caçamba, né? Eu fui da época da caçamba, né? Todo mundo passou por uma disciplina dessa aí. Fazer o que com a caçamba que sai? Aí eu queria saber, até fazer o que com a caçamba que sai é fácil, né? Reaproveita dentro da obra. Eu quero saber o que está sendo feito para não gerar aquele produto dentro da caçamba, mesmo que ele seja reaproveitado. Porque aqui em Goiânia, inclusive, tem muita empresa que tirou a caçamba da frente. Aí é uma provocação, não poderia nem estar fazendo isso, né? Mas agora eu comecei, vou terminar. A questão não é tirar a caçamba da frente da obra, não é o fato de estar reaproveitando dentro do próprio canteiro. É não estar gerando aquele volume ali, está acontecendo alguma coisa, eu não estou compatibilizando o projeto, enfim, tem N razões, né? Mas isso é uma discussão que nós estamos ainda engatinhando. Voltando a indicadores, só para fechar a história dos indicadores. Nós tivemos vários trabalhos. Uma vez nós tentamos unificar os indicadores de processos, projeto, todos os indicadores de várias empresas construtoras, e a proposta era fazer uma réplica do que foi feito lá na URGS, Clube de Benchmark de Indicadores. E o nosso resultado foi desastroso, porque ninguém queria trocar o seu indicador, começava daí, né? As empresas tinham indicadores diferentes, formas diferentes de monitorar, e na prática, elas não queriam unificar o indicador entre as empresas. E na hora que nós levantamos as diferentes questões, as formas diferentes de monitoramento, isso incomodou muitas empresas, porque elas se deram conta que elas estavam medindo os seus indicadores de forma equivocada. E eu te digo, desde os indicadores básicos até aqueles indicadores de sustentabilidade ambiental do SEAC, do PPQPH, tá? Assim, são básicos mesmo. Então, as planilhas, a gente não conseguiu unificar as planilhas porque tinha uma série de variáveis. E aí, o resultado foi muito triste. Inclusive, foi uma dissertação de mestrado, o aluno saiu bem assim, chateado com o resultado dele. A conclusão é que ele tinha alguns indicadores que ele poderia indicar, né, que seria a melhor forma, mas que as empresas não quiseram modificar os seus indicadores. E aí, só finalizando... Teve um trabalho recente, que eu acho que foi bem interessante, que foi da Luara, que foi orientanda da Daiana Bassos, da Universidade Federal da Bahia. E ela fez um comparativo entre alguns indicadores de sustentabilidade ambiental de canteiros de obras aqui de Goiânia, é um número representativo de obras aqui de Goiânia, várias participaram, a meu convite, eu agradeço pela abertura de portas, né, de Brasília, da Bahia e de Fortaleza. Então, foi o que foi mais recente e mais interessante, assim, em termos de resultados comparativos de indicadores, tudo bem que é sustentabilidade ambiental, mas já é um começo, e de boas práticas. Então, é um trabalho publicado e disponível ao público bem interessante. Estou vendo o pessoal ali da Opus atrás, viu, Cleber? Você não passou desapercebido. O Renato Del Grosso, turma do planejamento, a Rubia ali atrás também, tem um pessoal aí, tem muita gente de empresa construtora aí, responsável pelo planejamento, que está todo mundo caladinho ali no fundo. Boa tarde. A minha pergunta é mais direcionada para o Bernardo também. Você comentou sobre o uso do RFID e uma pergunta é, vocês têm usado isso só em material ou há experimentos para controle de produtividade humana? Eu não tenho nenhuma experiência com
controle através de RFID com pessoas, mas existem outras publicações de trabalhos feitos na China com essa utilização. Aqui na MRV a gente fez um estudo uma ocasião de quantas vezes os formiguinhas, que são as pessoas do almoxarifado, que carregam, que transportam, fazem a logística interna, subia um bloco. Eu não lembro o número, Rafa, mas eu acho que era tipo 32 vezes. Enfim, era um monte carregando em média 40 quilos por subida. Então o aspecto foi de como é que a gente pode reduzir isso? Não é nem tirar o servente que está nesse transporte, mas é fazer o cara não sofrer tanto nesse transporte. Daí fez estudos de MUNC uma vez por semana, de enche-coluna, de não sei o quê. Mas é um pouco disso, eu estou carregando a viga no ombro, então se não sou eu. Né? Como é que eu tiro essa viga do ombro e facilitar que todo mundo tem material abastecido, estou reduzindo o desperdício, estou fazendo o trabalho de uma forma mais eficiente, estou expondo as pessoas menos ao risco e a uma fadiga. A gente tem um pouco de conseguir capturar essa posição, essa empatia de se colocar no lugar de quem está executando. A gente fala, o pedreiro dá nó. Dá nó. Mas às vezes ele não dá nó porque ele quer, dá nó porque é o que ele tem para fazer naquele momento, né? Então é o que tem para fazer. Então, claro que tem de todos os níveis, mas a gente também tem muita gente querendo trabalhar. Então, se a gente querer proporcionar melhor condição para essa pessoa trabalhar, a gente vai conseguir ser mais produtivo também, reduzir o desperdício de tempo, de material e, enfim, de exposição a riscos também. Só complementando, o que tem mais próximo disso hoje, tem algumas câmeras que estão sendo utilizadas nos capacetes, né, mas com outras finalidades, até tem um trabalho do Diego Mendes, da Construcode, que tem alguma coisa relacionada a isso. Aí eu vou falar o sobrenome pela segunda vez, né, nós até conversamos sobre ela hoje, que é a Regina Barcoquebas, que ela trabalhou com inteligência virtual, com objetivos de estudos ergonômicos. Então, assim, muito voltado para a indústria, não para a construção civil, mas já é o próximo passo dela. Então, com os óculos, né, de realidade aumentada, estudar os movimentos e os tempos na utilização do equipamento para melhorar a ergonomia desse equipamento e a eficácia desse equipamento na utilização do dia a dia do funcionário. Tem outro trabalho também no Canadá, que é do Mohamed também, que ele trabalha com um pouco mais, utilizando a tecnologia nessa movimentação do funcionário dentro de uma indústria, que é uma indústria dele, utilizando o equipamento que ele também criou. Então, assim, nesse sentido de... Não, mas o objetivo não é só tempo, entende? Também é na movimentação, tem outros estudos relacionados. E aí eu lhe convido para escutar um episódio que foi gravado em 2022, que é do podcast em construção, que é a aplicação de tecnologias emergentes de informação e comunicação, com o Lúcio Soidman, que ele fala exatamente sobre essa utilização. E aí traz um entendimento que às vezes a gente não para pensar. Vamos utilizar a tecnologia para sermos mais produtivos. Ele traz uma outra realidade, assim, de fora do Brasil, né, que é uma realidade que ele vivencia e que às vezes nós temos que utilizar porque é mais seguro, simplesmente porque é mais humano, é mais ou menos isso, né? Às vezes tem áreas que não podem ser acessadas, né, então vamos utilizar drones, ou então que é um reconhecimento muito mais produtivo em termos de verificação, né, de fachadas e etc., mas que estão utilizando muita tecnologia, assim, inovadoras, né, inclusive, enfim, com análise multivariada de dados, entra toda essa parte matemática nessa análise que normalmente seria impossível de fazer. Mas existem algumas pesquisas fora com outros objetivos, né? Eu acho que vale a pena destacar também os trabalhos feitos pela Universidade Federal da Bahia, né? O uso de drones, RFID, tem um Smart, tem uma solução que eles deram também, que é FV Smart, que é de reconhecimento de imperfeições de fachadas. Então, nós estamos avançando. Eu estou bem feliz nos últimos 2 anos que realmente nós estamos tendo algumas soluções aí no mercado. Às vezes a gente olha, né, esse distante longe, a gente quer implementar a tecnologia, mas o processo ainda não está pronto. Então,
Por isso que o Lean é muito processual. E ele é aberto às tecnologias, mas ele funciona muito bem sem. Ele só é a tecnologia é um facilitador. Então é importante a gente estar prontos para poder utilizar a tecnologia. É isso que eu acho, isso que acontece, eu vejo muito na construção civil. As consultoras querem utilizar o BIM, que é uma tecnologia que nós estamos aí na atualidade, porém não tem um processo ainda de projetos, não tem um processo de planejamento, não tem um processo de orçamento. Então o BIM vai facilitar o quê? Se não existe, né, um processo. Então é algo que a gente tem que refletir também. Vai para a última pergunta ali e depois já me deram uma plaquinha aqui já. Mais voltada para o Bernardo. Eu queria saber um pouco mais sobre os critérios que você considera para a divisão de lotes de um empreendimento. Porque, às vezes, principalmente em obras verticais, né, a gente tem uma certa despadronização das plantas. Então, às vezes, não necessariamente no meu pavimento eu tenho apartamentos simétricos. Às vezes, eu tenho muita assimetria, né, que gera uma arritmia na curva de balanço, e aí pode gerar alguns buffers ali na linha de balanço, e também, às vezes, entre os próprios pavimentos, né, que às vezes a gente tem um duplex jogado, né, assim, lá no meio do empreendimento, um duplex, um triplex, e faz com que os próprios pavimentos eles não tenham uma certa padronização. E aí a gente tem variação de quantitativa, então eu queria saber um pouco mais a respeito. Pergunta difícil. Ter essas assimetrias de planta, ter duplex no meio do empreendimento, são condições que a gente vai ter que ter buffers, né? O que acontece em obras deste porte? Normalmente são obras de alto padrão, correto? Então, obras de alto padrão, em geral, elas tendem a ter mais chance a folgas do que uma obra de... Há mais margem, eu quero dizer, no geral, na concepção do negócio. Eu estou dizendo que está sobrando, mas não é o mercado Minha Casa Minha Vida que não existe, a margem é muito restrita. Então, o próprio conceito do negócio é feito permitindo ao cliente mais customização, mais liberdade, mais troca, né? Então, a forma é tu conseguir dimensionar algumas formas. O que a gente já fez numa linha de balanço que tinha um triplex, um 16º pavimento de um prédio de 28? A gente tirou o triplex da linha de balanço. A gente tratou ele como uma unidade à parte. Porque, além dele ser uma tipologia única no empreendimento, é um prédio Curitiba, o 360, ele é muito bonito, é lindo. E no 16º pavimento, a estrutura mudava, ele criava uma cunha. Então, a estrutura de concreto ficava diagonal, assim, numa cunha até o final. E ali se gerava um triplex com uma vista para o Cariri, super bonitão. Então, a gente teve dois motivos de excluir. Um, que ele era totalmente fora do conjunto do prédio, por mais que depois todos os outros apartamentos mudavam, porque a seção ia reduzindo, né? Tinha uma questão do próprio cliente, que ele queria mudar a piscina de lugar, enfim, então tinha uma super restrição do operador mais caro para todo o negócio. Então a gente excluiu ele da linha de balanço, a gente pulou. A gente fez a estrutura seguindo toda a parte interna, ela foi tratada de uma forma separada. Tá? Então uma das maneiras esses mais complexos fazem o efeito pool planning. Tu tira da linha de balanço, põe um bloco, olha, isso vai ser um pool planning. Tu vai trabalhar de uma forma um pouco diferenciada, porque ele tem características menos repetitivas. Ele é uma grande folga dentro da tua linha de balanço. Então, eu acho que esse caso emblemático a gente pode tratar isolando ele. É uma maneira, talvez assim, os mais ortodoxos do Lean vão dizer, o Bernardo está falando besteira. Pode ser porque eu estou tirando ele do trem, eu estou tirando esse vagão do trem. Mas eu acho que pelo bom senso da prática faz sentido, porque as coisas vão ser muito variáveis nesse elemento. Agora, eu tenho, na minha tipologia de, sei lá, 100 e tantos apartamentos, eu vou ter 20 duplex. Eles não podem ser os 20 expurgados, eu tenho que criar uma métrica de proteger esses 20 duplex. Porque eles, por mais que sejam menor quantidade e variáveis, eles têm uma certa repetição. Então eu tenho que criar um elemento de folga, um dimensionamento para isso. Por exemplo, eu tenho esse prédio, a gente tirou o triplex e ele ficava no meio do prédio, que é mais complicado ainda. Mas tinha esse elemento de mudança da estrutura.
Não sei se deu para ajudar ou só compliquei. Deu sim, obrigada. Mais perguntas? Bem, pessoal, eu vou encerrando, né, o dia de hoje. Agradeço aí, primeiramente a toda a equipe do podcast que se dedicou para que ocorresse esse evento, né? Existe um pré-evento, né, que é um corre, né, uma correria igual no... só quem está vivendo sabe, igual entrega de obra, né? Não é diferente não. E agradecer também a presença do Bernardo, né, que veio lá de Porto Alegre, mais ou menos, né, veio mesmo de Porto Alegre, e da Natasha Sauer pela apresentação de vocês, que foi excelente, né, mais uma vez excelente, e convidá-los para um momento, né, de happy hour, para nós confraternizarmos um pouco também. Ah, bem lembrado. Me chamou a atenção aqui, eu sempre deixo alguma coisa para trás. A Natasha quer fazer o sorteio, né? Tem o sorteio para definir o ganhador. E, na verdade, só para vocês entenderem como que funcionou a organização desse evento. Desses 3 momentos, né? Foram 3 eventos. Hoje de manhã teve a aplicação da dinâmica, Lego Tech Planning, que trabalha muito com esse conceito de linha de balanço, ritmo de produção e etc. Nessa parte de utilizando utilizando uma dinâmica para entender o que é tempo de ciclo, ritmo de produção e principalmente o conceito que está por trás da linha de balanço. É bem interessante. Mais uma defesa, né, da aplicação de dinâmicas. Eu acho que quem participou aí, né, tem uma turma que participou, eu tenho certeza que vocês gostaram bastante. Tem as dinâmicas com outros objetivos. A continuação desse evento da parte da manhã, que foi aplicado pelo Bernardo, conduzido pelo Bernardo, é na quinta-feira, um evento online. Eu vou continuar divulgando na minha rede social e do podcast em construção.ufg. Minha rede é Tatiana G. Amaral. E o evento, eu vou estar divulgando o link de inscrição, que ele vai ocorrer de forma remota. Quem vai aplicar é a arquiteta Fernanda Brandalize, e que trata sobre o Visual Management Game, que o objetivo por trás é discutir a comunicação, a gestão à vista, a gestão visual, a importância, né, disso dentro da comunicação, dentro do canteiro de obra, por que não? E é uma aplicação remota. Eu já participei em outro momento e achei sensacional. Então, convido vocês, né, as inscrições. Parece que deu um probleminha na inscrição, no link de inscrição, que está fechado por causa do número de participantes, deu uma estourada, mas eu vou abrir, ela liberou a abertura de novas vagas, e eu vou estar divulgando isso no meu Instagram. Então, eu peço para vocês fazerem as inscrições o mais rápido possível, porque é um curso online limitado. E esse período da tarde, que era esse momento com as 2 palestras, um momento de discussão. Então, na verdade, nós tivemos 3 momentos organizados aí pelo podcast em construção. Então, parabenizo a equipe pela organização, pelo empenho, todo mundo trabalhou bastante para a gente chegar nesse momento aqui e compartilhar com vocês esse tanto conhecimento. A Natasha vai nos presentear aí com o sorteio, né, Natasha? Entre. Aí 2, ponto e vírgula, 52. Quando der enter é o número. 19. Não sou eu. Vamos lá. Opa! Suspense. Aqui. Érica. Aê! Parabéns! Espero que goste e aprenda bastante.